E no Maranhão, como disse a Cláudia Brandão agora há pouco, como nós trouxemos as informações, lá a situação é muito complicada. Lá no estado, a justiça determinou o lockdown, que seria a decisão mais radical em relação a fechamento e isolamento. Nós vamos a São Luís para trazer informações com o Eduardo Bueno. Eduardo, boa tarde para você. Muito obrigado pela participação conosco aqui na TV Cidade Verde, direto de São Luís. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Cidade Verde para todo o Piauí. Pois é, essa decisão pegou de surpresa os maranhenses ontem à noite, principalmente os que vivem aqui em São Luís, uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, atendendo uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão. O Ministério Público pretende, então, com essa ação, diminuir a incidência de casos. Nós temos, nesse momento, 3.506 casos confirmados aqui na capital, aliás, em todo o estado, e desses são 204 mortes já confirmadas aqui no Maranhão pela Covid-19. Então, a partir deste decreto, dessa determinação judicial, na terça-feira que vem, o fluxo de carros vai ser controlado na capital, inclusive com fechamento de estacionamentos públicos, barreiras policiais colocadas nas ruas para fazer a fiscalização, e só poderão transitar na cidade aqueles que comprovarem que estarão, por exemplo, indo comprar medicamentos, indo comprar alimentos ou que trabalhem em serviços essenciais. Essa determinação do Ministério Público, aliás, da Justiça a pedido do Ministério Público, inclusive prevendo sanções, inicialmente multas para quem descumprir e até aí alguma infração penal, de acordo com o Código Penal brasileiro, de descumprimento de determinação, cometendo algum tipo de crime para a saúde pública. O juiz Douglas de Mello Martins, que assinou essa decisão, ele conversou com a nossa equipe e ele falou o porquê, o que motivou, então, ele tomar essa medida tão drástica e inédita em todo o Brasil. Eu tenho, de um lado, a ação do Ministério Público juntando provas das duas coisas. Em primeiro lugar, que a rede de saúde privada e pública está se esgotando. A outra informação que o Ministério Público trouxe ao processo é de que as publicações diárias da Secretaria de Saúde do Estado dão conta de que, em que pese o fato de estar se criando, dia após dia, mais vagas na rede, exclusiva para o tratamento da Covid-19, essas vagas são rapidamente ocupadas porque a pandemia cresce de uma maneira assustadora em nossa cidade. Então não havia alternativa, a única solução, visto que, apesar da Organização Mundial da Saúde, apesar do Ministério da Saúde, apesar do decreto estadual, dos órgãos sanitários estaduais, metade da população compreendeu perfeitamente a gravidade do problema e a outra metade está brincando com esse assunto, lamentavelmente. Tá aí, Joelson, uma fala muito dura do juiz Douglas de Mello Martins. Por quê? Porque durante essa semana foram vistos campeonatos de futebol sendo realizados aqui na capital, infelizmente. A Rua Grande, que é o principal centro comercial de São Luís, centro popular, lotado mesmo com todas as lojas fechadas, incluindo pessoas indo comprar em lojas de departamentos chocolates. Acredite, chocolate não é um produto essencial aí para a sobrevivência, mas as pessoas estavam substituindo, por exemplo, praças, praia e shoppings pela Rua Grande, centro comercial, indo lá passear, bater perna, o que não era recomendado pelas autoridades de saúde. Agora há pouco, o governador do estado, Flávio Dino, realizou uma entrevista coletiva para esclarecer, né? Ele já começou a entrevista, viu, Joelson, dizendo que não vai contestar a decisão judicial e que domingo já vai fazer aí um decreto para mostrar que está cumprindo, dando cumprimento a essa decisão. Agora, Joelson, ele iniciou essa coletiva falando sobre a quantidade de leitos, né? Ainda nessa semana, o Maranhão registrou aí um índice que chegou a 100% de lotação das unidades de UTI do estado aqui na capital. Então, por conta disso, houve a necessidade de incremento, né, de acrescentar aí mais 40 leitos de UTI e o aluguel de 3 hospitais particulares para que fosse aí necessário para dar conta da quantidade de pacientes que estão entrando nos hospitais públicos da capital. Vamos ver esse trechinho da entrevista coletiva. Imaginem comigo um exercício em que todos esses pontos do mapa do Maranhão estejam, em vez de pintados de verde ou amarelo, estejam pintados de vermelho. Isso significaria uma sobrecarga no sistema estadual de saúde, obviamente insustentável em qualquer estado brasileiro, diria em qualquer país do mundo. Nós temos na capital 161
leitos de UTI disponíveis para coronavírus. Na noite de ontem, 125 ocupados, portanto, 36 leitos livres, uma taxa de ocupação de 77,64%. Esta taxa, pessoal, se altera várias vezes durante o dia, porque nós temos desde a chegada de pacientes da ilha de São Luís, sobretudo, mas também de municípios vizinhos, e nós temos, graças a Deus, as altas médicas, o que faz com que, ao longo do dia, essa taxa oscile. O que é importante notar é que, em face do esforço de investimento, nós conseguimos conter, até a noite de ontem, a crise que havia se instalado com a ocupação integral de leitos de UTI. Nós temos, portanto, mobilidade hoje, na manhã desse dia 1º de maio, e continuamos investindo, como eu irei demonstrar, para que essa taxa se mantenha o mais controlada quanto possível e nós possamos evitar uma situação indesejada de colapso da oferta de leitos de UTI para pacientes graves. Agora, Joelson, a grande pergunta que fica aqui em São Luís, que os ludovicenses estão se fazendo bastante, é como é que eles vão comprovar que estão indo na feira comprar frutas, verduras, como é que eles vão comprovar que estão indo no supermercado, indo comprar alimentos, e na farmácia até ainda dá, né, porque a pessoa pode apresentar aí a receita, o receituário médico. Eu questionei isso ao governador durante essa coletiva e ele me disse o seguinte, que até o domingo ele vai aí sentar com a sua equipe amanhã para definir como é que vai funcionar as fiscalizações. O que ele já adiantou foi a questão das barreiras policiais, que vão funcionar tanto na entrada quanto nas principais ruas e avenidas da capital. Informou a redução no número de pontos de ônibus em toda São Luís, né? As paradas de ônibus vão ser reduzidas, dando prioridade às paradas que estão próximas a hospitais. E ele também adiantou, viu, Joelson, que nos pontos da orla de São Luís, quem daí de Teresina conhece aqui em São Luís, nós temos um litoral aí grande, né, uma avenida litorânea que é bastante conhecida. Todo o estacionamento da avenida litorânea vai ser bloqueado, do Espigão Costeiro, que é um ponto turístico aqui de São Luís, e também do centro da capital. Não vai poder estacionar carros a partir de terça-feira. Essa medida deve valer por 10 dias. Nessa coletiva também ele falou que essa decisão aí da Justiça está em conformidade com a política que já vem sendo adotada pelo governo do Estado. E a gente vai conferir agora o que ele disse sobre isso. Nós, evidentemente, daremos cumprimento às decisões do Poder Judiciário, uma vez que zelamos pelo princípio da independência entre os poderes, porém, também pela marca da harmonia entre os poderes. O nosso governo não profere ataques ao Poder Judiciário e, pelo contrário, considera que há legitimidade no Poder Judiciário, nas instituições do sistema de justiça, para também nos auxiliarem, refletirem junto conosco no que se refere à aplicação da Constituição e das leis. O que nós queremos é a maior eficácia da proteção aos cidadãos. A nossa atitude, por conseguinte, é de acatamento à decisão do Poder Judiciário. A decisão foi proferida na noite de ontem, nós fomos intimados já e irei, até o domingo, editar um novo decreto para cumprimento da decisão do Poder Judiciário. Portanto, essas são aí as informações. Eu volto ao estúdio com você, Joelson e Cláudia. Boa tarde, Eduardo. Essa decisão judicial de implantar o lockdown em São Luís vale apenas para a capital, a parte mais restrita da ilha, ou para as cidades circunvizinhas que compõem a Grande São Luís? Então, essa decisão vale para a capital, São Luís, e vale também para 3 cidades da região metropolitana. São elas Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Inclusive, São José de Ribamar já tem 200 casos confirmados de coronavírus, Paço do Lumiar, outros 120 casos. Então, mais ou menos, mais de 80% de todos os casos registrados no Maranhão estão na região metropolitana. E por isso essa decisão vale apenas para a capital e esses 3 municípios circunvizinhos aqui. Tá certo, quero agradecer ao Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, que é da TV Difusora, afiliado ao SBT lá na cidade de São Luís. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eduardo Bueno, obrigado. Tchau, tchau. Tá, então, Eduardo Bueno trazendo as informações lá de São Luís. A situação é muito complicada, hein, Cláudia? A situação é muito complicada. Imagina se essa medida judicial, se estende para outras cidades do Brasil, porque a gente sabe que também
em Manaus, por exemplo, em Belém, no Rio de Janeiro, a situação também começa a se complicar de forma preocupante, Joelson. Hoje, o estado do Rio de Janeiro está discutindo um protocolo que deve ser aplicado para os médicos, uma coisa terrível para qualquer profissional de saúde, para decidir, dentro da escassez dos leitos de UTI, quais são aqueles pacientes que vão ter direito ou não a uma internação no leito de UTI. Na prática, isso significa dizer quem vai ter acesso ou não ao direito de sobreviver diante da pandemia. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro está estabelecendo uma série de critérios, é uma pontuação que vai de 0 a 24. Quanto maior for o número mais próximo de 24, menores vão ser as chances da pessoa de ter acesso a um leito disponível, já que eles estão em escassez nesse momento.